Pastor Tiago. Pois é, vocês. A gente está aqui na primeira live aqui, que a gente está fazendo mesa redonda. Alguns jovens que ficaram pedindo, né, alguns jovens de outras regiões, de outras cidades, né, da Amazônia Equatorial, pediram alguma coisa. Então a gente está fazendo a primeira live da DRJ, em nome da DRJ, que temos como presidente o nosso amado querido irmão Joabe. Então ele deu ok para a gente fazer essa live em nome da DRJ. Aí então a gente resolveu fazer uma live de mesa redonda. Alguns jovens da nossa região têm dúvidas sobre vários contextos da vida cristã e também no meio secular onde vivemos, entendeu? Então nós vamos começar a nossa live aqui, mesa redonda. E você que estiver online aí e quiser mandar sua pergunta, oi? Pode habilitar. Aí você pode mandar sua pergunta. Você vai abrir uma caixinha aí? Uma caixinha de pergunta você pode mandar. Ou então você pode mandar no meu número do WhatsApp lá. Eu tô em todos os grupos da Amazônia Equatorial. E no grupo de jovens também. Então, nós temos uma primeira pergunta aqui, Pastor Mário e Pastor Tiago. E essa pergunta é para o Pastor Mário. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Então vamos à primeira pergunta, Pastor Mário. Se somos seres depravados, totalmente inclinados para o mal, incapazes de fazer o bem, como é possível Jesus nos amar? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que a depravação total ela é a nossa relação com Deus, tá bom? Nós somos depravados espiritualmente, mortos espiritualmente, e isso está principalmente vinculado à nossa relação com Deus. Ou seja, não há possibilidade nenhuma de fazer um bem que nos possa garantir a salvação. Porém, mesmo decaídos, mesmo depravados, nós ainda portamos a imagem de Deus, e essa imagem nos permite fazer algum bem, mesmo que não seja nos padrões divinos. Por exemplo, amar os nossos pais, cuidar da nossa família, ser pessoas honrosas que trabalham regularmente. Esse é um ponto. Em relação à pergunta, nós estamos debaixo da ira de Deus, aqueles que estão sem Cristo. Romanos capítulo 1, verso de 18 em diante, vai dizer que nós estamos debaixo da ira de Deus. Deus derrama a sua ira porque nós praticamos toda sorte de injustiça e de impiedade. Quando nós pensamos no amor de Cristo, nós temos que entender que Deus nos ama em Cristo. Se não fosse por causa de Cristo, Deus não nos amaria. Então, não é porque há algum bem em mim ou em você, ou porque nós somos completamente depravados. Não. Deus, ele ama os seus eleitos em Cristo. Este amor é manifestado através de Cristo e somente em Cristo. E aí vem a terceira resposta para essa pergunta. E é por isso que nós precisamos deste amor. Porque como nós somos seres completamente depravados, como está lá em Romanos capítulo 3, de 9 a 23, destituídos de qualquer bem, de qualquer busca a Deus, nós necessitamos claramente da graça e do amor de Deus em Cristo. Se tivesse algo em nós, algum mérito, então não precisaríamos do amor de Cristo para a salvação. Como não há nenhum mérito por causa da nossa depravação, nós necessitamos e precisamos deste amor. Muito bom. Amém. Amém. O senhor quer fazer algum comentário, Pastor Tiago? Eu acho que o amém no final, só faltou o amém no final, né? Aí. O Mário esqueceu de falar. É verdade. Amém, Pastor Mário. A pergunta da pessoa foi muito boa. Ela reconhecer que nós não somos merecedores do amor de Deus, né? Nós não somos merecedores do amor de Cristo. Né? Uhum. Se ele nos amou, né, de acordo com a vontade soberana dele, sem ver nada Sim. em nós que o atraísse ou que pudesse incentivá-lo, né, a nos amar. Pelo contrário.
Muito bom. Para alguns jovens que não conhecem o nosso pastor Mário está desse lado ou desse lado aqui? O Eu estou do pastor lado Mário, esquerdo. lado esquerdo aqui. Ele é o mais, Direito, bonito, direito. ele é o mais bonito. Ah, É tá. direito. O pastor Mário Neves Júnior é do Seminário Cristão Evangélico do Norte, São Luís do Maranhão. E o pastor Tiago Linhares é o pastor de Oeiras, do Pará. Então, falando em Tiago, nós Bispo temos de Oeiras. É o bispo, é? Olha aí, ó. É o bispo. Eu sou coroinha de Oeiras. Pastor Tiago, a gente tem uma pergunta para o senhor aqui, olha. Faça. Rapaz, eu não sei se é uma... Bote a sua câmera para filmar o senhor. Isso, agora ficou legal. Não, é porque eu estava olhando para cima, porque a gente está na tela, né? Agora eu vou olhar para baixo aqui, pastor Tiago. Isso, agora. Essa aqui, tem mais duas. E, pastor Tiago, presta atenção. Se Deus é onipresente, ele está no inferno também? Aí, Thiago. Tiago. Essa pergunta ela parece escandalosa, né? Aham. A nossa mente sensível achar, né? Deus ele está no inferno, né? A presença de Deus se faz no inferno, porque a gente acha que quem é o senhor do inferno é o diabo, né? A gente acha que quem comanda o inferno é o diabo e seus demônios, né? Quando o ímpio for lançado para lá, quem vai ser o governante do local, quem vai ser o rei do local, vai ser o diabo e seus demônios, né? Aí a gente pensa, não, Deus não pode ir lá, porque quem é o senhor de lá é o diabo e os demônios. Isso não é verdade, né? Beira muito heresia isso, né? A gente tem que entender que quem é o senhor do inferno é Deus. Quem vai lançar o diabo, os demônios e os ímpios no inferno é Deus. Então, lógico, com certeza absoluta, a presença de Deus se faz no inferno, porque Ele é o Senhor do inferno também. E também eu vou ser até um pouco mais, criar um pouco mais de polêmica, que Deus ele é o Senhor do inferno e Deus ele é o Senhor do diabo e seus demônios. Né? O diabo e os demônios, eles não têm existência em si. Né? Eles não são autoexistentes. Eles precisam de Deus para existir, né? Eles precisam de Deus para estar fazendo o que estão fazendo hoje. Olha só. Então, sim, né? Só para responder a pergunta, já estou indo para outro assunto, né? Só para responder a pergunta, sim, Deus ele se faz presente lá e Deus ele é o Senhor, ele é o Senhor do inferno. E é Ele que vai mandar o diabo, os demônios e o ímpio para o inferno. Ele vai lançar. E é Ele que vai gerenciar esse sofrimento eterno do diabo, dos demônios e dos ímpios. Sim. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Rapaz, Mas, Mário, completa aí, por favor. Melhora essa minha resposta, pelo amor de Jesus. Não, tá ótimo, está completa. E aí, pastor Mário? Perfect. Acrescente mais alguma coisa, pastor Mário, aí, não? Ou tá? Faltou um amém no Dá um final? amém no final. Dá um amém no final aí. Faltou um amém. Faltou um amém. Faltou um amém no final. A gente tem Até mais arrepiado aqui, ó, dando glória Olha aí, a Deus. ó. Tá vendo aí? O Jazias começou a chorar aqui, olha. Aqui nós temos uma pergunta para o pastor Mário aqui. O Júnior vai ler aqui. Só um momento, pastor Mário. Amém, boa noite a todos. Ok. Boa noite, pastor Mário, boa noite, pastor Tiago. E a pergunta que eu tenho, pastor, Boa noite, meu irmão. Boa noite. como conciliar cosmovisão cristã com ideologias políticas? Boa pergunta. Boa pergunta. Interessante que ontem eu estava tratando com alguns jovens da ICEB pelo Zoom sobre cosmovisão. Inclusive, aqui na mesa está até o do cosmovisão em conflito, né, do Ronald Nasher, que é um clássico de cosmovisão, editora Monegismo. Recomendo que vocês tenham.
Excelente O livro. marxismo, ele vai chamar cosmovisão de ideologia. E nós vamos chamar ideologias, de modo geral também, de cosmovisões. Por quê? Porque uma cosmovisão é a maneira como nós cremos, interpretamos e julgamos o mundo. Então, todo mundo possui uma cosmovisão, seja ela consciente ou inconsciente, seja ela verdadeira ou falsa. Nem toda cosmovisão é verdadeira. Por exemplo, alguém pode achar que uma criança uma criança órfã, por exemplo, ela não é digna de pais. Exemplo. Porque ela foi abandonada pelos primeiros pais, então ela não é digna de pai. Ela não é digna de receber a adoção de ninguém. Isso é verdadeiro? Não, isso é falso. Mas a cosmovisão dela, ela entende que ela não pode ser adotada. Exemplo disso. Quando eu me casei, eu falava para minha mãe que eu queria, mesmo tendo filhos, adotar outras crianças. Não, não faz isso. Porque essa criança que você vai adotar vai lhe dar dor de cabeça. Porque ela vai ter toda a herança cultural dos pais, ela não vai aceitar a adoção. Por que ela falava isso? Porque ela viu alguns exemplos de crianças que foram adotadas e deram muito dor de cabeça para aqueles pais que o adotaram, os pais adotivos. A cosmovisão da minha mãe a respeito disso era verdadeira? Não. Não era verdadeira. Mas era uma cosmovisão onde ela cria, interpretava e julgava o processo de adoção. Esse é um fato. Bom, dentro desse contexto, nós temos várias ideologias políticas. Por exemplo, nós temos o marxismo. O marxismo é uma ideologia política. Nós temos o conservadorismo. É um viés político, é uma ideologia política. Nós temos o socialismo democrático, que é uma maneira de disfarçar o marxismo. Nós temos o anarquismo. Nós temos várias ideologias de formas de governo. A nossa questão é olhar para a Bíblia e entender o que a Bíblia fala a respeito do governo, da economia e da educação. Por exemplo, a Bíblia ela não defende, e eu quero deixar isso aqui muito claro, porque alguns podem entender isso também errado. A Bíblia não defende o conservadorismo, tá? Como também a Bíblia não defende o marxismo. A Bíblia defende o reino. Agora, eu enquanto cidadão, eu sou conservador. Eu sempre vou apoiar uma política de direita e também liberal, onde as pessoas possam trabalhar, exercer suas funções, ganhar no dia a dia, onde ideologias como aborto, como feminismo, como o apoio a políticas que levam a sociedade à depravação, eu vou combater completamente. Por quê? Porque eu sou conservador. Mas, antes de ser conservador, eu sou cristão. Então, acima do meu conservadorismo está o meu cristianismo. Certo teórico da área de política, que é cristão, e ele escreve um livro também publicado pela editora Monegismo sobre isso, ele diz, olha, o conservadorismo sem Cristo é tão cruel quanto o marxismo. Ou seja, a ideologia ela não pode sobrepujar a minha crença em Cristo. Isso serve para todos os viés políticos. Para todos, sem exceção. Ok? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque apesar de ser conservador, eu tenho que olhar para o mundo, para a economia, não através da lente do conservadorismo. Porque conservadorismo não é cristianismo. É um viés político. Eu tenho que olhar pela lente do cristianismo. É o cristianismo que vai determinar até onde eu posso ou não ir junto com o conservadorismo. É por isso que nós agora há pouco brincávamos que não existe essa ideia de ser cristão e ser de esquerda. Porque toda pauta marxista, comunista, ela vai contra o cristianismo. Da mesma forma o anarquismo. Por quê? A Bíblia diz que Deus constituiu o governo. Olha, o anarquismo prega uma sociedade sem governo. Então estaria indo contra as escrituras. Então a nossa lente, a nossa maneira de ver é a palavra de Deus. Beleza? Amém, pastor. Amém. Muito bem. Uma outra pergunta muito interessante, pastor, que nos chegou aqui ainda há pouco, é a seguinte, vou fazer para o pastor, ela foi feita para o pastor Tiago Linhares,
E a pergunta é a seguinte, pastor. Será que Deus incentiva o acúmulo exagerado de bens? Hã? O senhor entendeu, pastor? Repita. Entendi. Eu entendi Será? também aqui. Tá, vou repetir aqui a pergunta. Será que Deus incentiva o acúmulo exagerado de bens? Cortou de novo. Repete aí, porque cortou, né, Thiago? Eu consegui entender tudo. Eu consegui entender. Será se Entendi, Thiago. Ele está perguntando se Deus incentiva o acúmulo exagerado de bens. Isso, exatamente. Ele é a favor disso, que nós acumulemos os bens. Se o homem fica atrás das riquezas, acumulando casa, dinheiro, essas coisas, entendeu? Sim. Assim, gente, a riqueza ela não é pecaminosa, né? Deus ele não ele proíbe de um irmão nosso ter bens materiais, né? Ter riqueza. O que a Bíblia recomenda, né? Proíbe é o amor às riquezas. É a pessoa querer acumular essa riqueza como uma espécie de divindade, né? De Deus, de fazer desses bens materiais essa divindade, né? Tem pessoas que, irmãos nossos ricos, que amam, né, olhar no aplicativo da sua conta bancária e ver a sua conta bancária lá estourando, né? Gosta de comprar bens materiais para deixar lá, às vezes nem usufrui do bem material, deixa lá, né? Outras pessoas acabam usufruindo. Então eu vejo pecado nisso, né? Agora, eu acredito muito que Deus ele vai abençoar alguns irmãos das nossas igrejas de uma forma muito, muito bondosa, muito graciosa, de querer que certos irmãos nossos fiquem ricos. Eu acho que acredito que dentro da igreja, Deus não quer que todo mundo fique, né, tenha bens materiais, fique rico, né? Acredito que muitas pessoas dentro do nosso meio não podem ficar rico, né? E Deus sabe disso, Deus conhece o nosso coração. Agora, meus irmãos, uma coisa que é importante ressaltar é que um irmão crente em Cristo Jesus, na qual Deus abençoa de forma especial nessa área, ele se torna um instrumento muito eficaz para a expansão do Evangelho. Se torna, assim, os irmãos nossos, né, que estão nos ouvindo aí, ou que vão nos ver em outro momento, entender isso, né? Por que Deus está lhe dando dinheiro? Por que Deus está lhe dando posse? Não é por qualquer motivo. Deus tem um propósito muito especial de usar a vida desse irmão para a expansão do reino, né? Para a proclamação do evangelho, para manter seminaristas, preparar futuros obreiros, né? Educadoras cristãs para o avanço do reino. Eu acredito nisso. E se esses irmãos entendessem esse papel deles, olha, eles iam ser um instrumento usado na mão de Deus assim de uma forma muito especial mesmo. Então eu acredito que Deus ele vai usar, né, da sua bondade, do seu amor para algumas pessoas ser ricas, mas infelizmente essas pessoas não têm entendido, né, esse propósito de Deus e acabam amando o dinheiro, a riqueza, o poder, em vez de amar o Senhor. Perfeito, muito bom. Amém, pastor. Mas comprei, Mário. Não, eu estou aprendendo aqui aos pés de Gamaliel, moço. E a gente pode concordar, né? Porque tem pessoas, né, que têm uma facilidade de ganhar dinheiro. Sim, tem. A gente tem que admitir isso, né? Que a pessoa que pega isso é bênção, 100 reais. né? Isso é bênção. A pessoa que pega 100 reais e consegue multiplicar em 1000, assim, em um dia para o outro. Pois é. Coisas que a gente não pode fazer. Se eu pego 100 reais, eu gasto. Eu tenho prejuízo de 500, né? Eu fico devendo R$1.000, eu pego 100 reais. Mas tem irmãos nossos não, que conseguem fazer riqueza. E se eles entendessem o papel deles no reino, isso seria muito valioso, muito precioso. São pessoas, Thiago, que têm uma habilidade muito grande com o comércio, né? Assim, pessoas que têm habilidade, que às vezes não têm nem formação, né? Mas conseguem ser empresários bem-sucedidos, né? Conseguem tirar água de pedra.
literalmente, né? E aí, isso é bênção, né? Só pegando a tua fala, Tiago, tem o conde Zinzendorf, né? Que enviou os primeiros missionários morávios. Ele usou a sua riqueza para atender aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, depois investiu em missões modernas. Então, assim, o dinheiro que a gente pode ter, se Deus nos der, com emprego, com comércio, com o nosso trabalho, é para a glória dele, para as nossas necessidades, para atender a demanda do reino e também para atender os nossos irmãos que passam por crise. Tem uma ideia, Tiago? O seminário começou agora uma campanha, algumas semanas atrás, de cesta básica, né? Para distribuir naquelas pessoas que estão precisando. E uma irmã, ela me ligou, pastor, tá aqui, eu estou enviando R$500 para o seminário para a cesta básica. Então, assim, logo que eu assumi aqui o seminário, uma ovelha minha, que assim, hoje é médico, ele disse, pastor, olha, falou o pastor Rinaldo, eu estou mandando aí uma oferta de R$8.000 para o seminário, logo no primeiro mês que eu assumi. Então, assim, são pessoas que conseguem ganhar dinheiro, que Deus tem abençoado com a profissão, mas que sabem usar esse dinheiro para a glória de Deus, né? Não são pessoas mesquinhas, mas que usam o dinheiro para glorificar Deus. É isso mesmo. Eles usam o dinheiro, né? Não é o dinheiro que usa eles, né? Isso, justamente. Eu só queria completar, só com um relato, né, pessoal. Eu conheci, logo quando eu entrei no seminário, um empresário, ele é dono de posto de gasolina lá em Manaus. Sim. E ele percebeu, ele é um crente piedoso, um homem de Deus mesmo. Ele percebeu que Deus queria que ele fosse rico. E aí, o que foi que ele propôs no coração dele? Que a cada ano ele queria aumentar a contribuição dele. Ele queria chegar a um ponto onde ele doasse 90% da renda dele e ficasse somente com 10% da renda dele. E se passaram 15 anos, mano. E hoje, né, hoje não, em 2014, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele vivia com 10% da renda dele e doava 90%. Olha aí. Ele criou, Mário, irmãos, ele criou uma missão chamada Missão ID. E essa missão, qual é o foco dessa missão? Ajudar futuros vocacionados e ajudar missionários, né, que atuam no Baixo Amazonas, trabalhando em comunidades ribeirinhas. E esse irmão, ele me ajudou por 4 anos de seminário. Ele soube a minha história por alguns amigos e falou, olha, eu vou ajudar essa pessoa lá no Benevides e me ajudou por 4 anos. E no último ano, quando eu estava me formando, ele foi lá no seminário me conhecer e aí ele me contou essa história. Então, que a gente percebe quando um irmão nosso entende, quando Deus quer que ele seja rico, ele usa para a glória de Deus. Olha só a ferramenta. Sim. Né? E hoje eu estou aqui em Oeiras do Pará, e ele está lá em Manaus, ele saber que ele contribuiu na minha formação e na expansão do reino. Né? Sim, Quantas claro, pessoas, essa ideia, né? Ele não está fazendo isso. Ótimo, muito bom. Então, os irmãos que têm dinheiro entenderem isso seria uma ferramenta muito, muito importante. O reino cresceria muito, viu? O reino cresceria muito. Amém, pastor. Amém. É isso. Amém. E nesse momento nós queremos fazer o agradecimento de algumas pessoas que estão assistindo a nossa live, que estão compartilhando. Queremos agradecer ao pastor Osmar, o nosso presidente da diretoria regional da Amazônia Equatorial, por estar assistindo. Muito obrigado, pastor. Agradecer também ao irmão Miguel, ao pastor Miguel, que está assistindo a nossa live também, compartilhando. Então, nós queremos deixar que vocês façam mais perguntas para que nossos pastores estejam respondendo. O pastor Armando também está assistindo a nossa live. Pastor Fernando, muito obrigado. E daqui a pouco eu vou fazer mais agradecimentos aqui. Então, pastor, fazendo a pergunta aqui para o pastor Mário, no contexto atual, é válido pastores declararem posicionamento político? Pastores políticos? Posicionamento político.
Repete a pergunta, não ficou? Está cortando um pouco. No contexto atual, é válido pastores declararem posicionamento político? É válido. De que forma? O pastor, ele é um cidadão. E ele tem o direito de ter um posicionamento político. Primeiro, desde que esse posicionamento esteja de acordo com as escrituras. Então, por exemplo, eu, enquanto pastor, eu nunca vou apoiar um governo que vai liberar as drogas. Ou um governo que vai, por exemplo, tirar o direito de ir e vir das pessoas. Eu não posso apoiar um candidato ou um partido desta maneira. Segundo, eu não posso pegar o meu posicionamento político e impor sobre a igreja. Ou seja, usar o púlpito para falar do meu posicionamento político e falar do político que eu tenho apreço, seja ele um vereador, um deputado, um prefeito, ou um governador, ou até mesmo um presidente. Então, assim, eu não posso ter esse expediente na igreja, mas fora da igreja, uma conversa de família, de amigos, ou no meu Facebook, ou no meu Instagram, ou até mesmo no WhatsApp, eu posso manifestar o meu posicionamento político, eu posso. Eu não estou deixando de ser pastor por causa disso. Terceiro, eu entendo que o pastor ele funciona como um profeta. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu votei em um determinado governador. Eu apoiei a eleição daquele governador ou daquele prefeito. Porque na campanha dele, ele disse que ele tinha o mesmo viés político que eu. Viés conservador, que pensa na família e assim por diante. Que é isso que eu penso, é isso que eu defendo. Mas, de repente, eu descubro que esse governador, ou esse prefeito, ou esse vereador, deputado, está envolvido com corrupção. E tem provas cabais disso, que ele é um corrupto. Qual é o meu papel? O meu papel, enquanto cristão, enquanto pastor e profeta, é denunciar este homem também. É apontar para o erro dele. Da mesma forma que eu apoiei, eu também preciso ter um posicionamento quando ele cometer erros que vão contra aos princípios das Escrituras. Então, o pastor, seja ele quem for, e aí estamos aí com vários pastores, pastor Fernando, pastor Osmar, pastor Armando, qualquer pastor da ICEB, ele tem direito a professar o seu posicionamento político, desde que ele não use o púlpito. Os nossos pastores são muito éticos nisso. Os pastores da ICEB, Tiago, Armando, o Osmar, os nossos pastores não fazem isso, graças a Deus. Pelo menos eu não tenho notícia disso. Agora, todos eles, assim como o Tiago, eu, o pastor Osmar, o pastor Fernando, o pastor Armando, nós temos o nosso posicionamento político, nós temos o nosso viés político, nós temos os nossos políticos. Isso é errado? Não, porque estamos aqui na Terra e nós participamos desse momento como todos vocês. Ok? Ok. Amém. Quer acrescentar alguma coisa, pastor Tiago? Faltou um amém no final, né? Faltou um amém no final. É um amém no final. Então a gente quer agradecer aqui, olha, deixa eu ver. Agradecer ao Cauê Cardoso, o João, que é o filho do pastor Osmar. Deixa eu ver aqui o pastor Miguel, claro, o Paulinho, que faz parte da diretoria regional de jovens, o Paulinho Magno. Olha o Paulinho aí. O pastor Osmar, claro. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Mário Ramos, o Diego. A minha esposa também está aí, minha esposa. O Armando Júnior. Márcio, não, tá aparecendo aqui em cima. Quem compartilhou? O Diego, o Santos. Agradecer também o Arnaldo Júnior. O Natan. O Jazias também está aqui falando um bocado. A irmã Terezinha Linhares. Olha aqui, pergunta para o... Quem é? Gisele, do Novo Horizonte? Gisele Furtado, do Novo Horizonte. Olha aí, Gisele, um abraço. Seja bem-vinda, compartilha essa live aí. E manda a tua pergunta aí na nossa caixinha. É aqui ou aqui? Aqui? É aqui embaixo, tem uma caixinha aqui de perguntas e você pode enviar sua pergunta aí, tirar a sua dúvida. Enquanto há vários campos da vida.
Nós temos uma pergunta aqui para o pastor Tiago. Olha aí, pastor Tiago. Qual a importância da doutrina calvinista na vida cristã do jovem? Eu vou lhe tomar uma água, Tiago. Fica aí sozinho, viu? Tchau. Tchau, pastor. Eu vou usar aquilo que o Spurgeon falou, né? O calvinismo só foi um apelido que foi dado ao evangelho, né? Sim. Assim, gente, a gente deu, de acordo com a história da igreja, né? A gente deu pontos fundamentais da fé, da base da fé cristã. A gente titulou um nome, né, a essas bases, que foi o calvinismo, né? Mas o calvinismo nada mais é do que princípios bíblicos, contidos na Bíblia, né? Elas não são uma invenção do homem, elas estão dentro da Bíblia. Quando nós falamos de eleição, nós estamos falando de algo que tem na Bíblia. Predestinação, tem algo na Bíblia. Sim. A pergunta que foi feita no início aí sobre depravação, está na Bíblia, né? Então são princípios e são doutrinas que estão contidas na Bíblia. Eu acredito que nos últimos 10 anos para cá, um pouco menos, né? A doutrina calvinista tem sido descoberta assim, de uma proporção gigantesca, né? E tem causado polêmica e tem causado, né, libertação. Muitas pessoas estão se libertando de fardos religiosos insuportáveis, né, na qual eles viviam dentro das suas comunidades, né? Então, eu acredito que a doutrina calvinista, ela abre os nossos olhos, ela exalta a pessoa de Deus, e isso é fundamental para mim. Quando eu me encontrei com a doutrina calvinista, eu vi quão insignificante eu sou e quanto Deus é soberano, né? E nessa sua soberania, ele decide me amar, e ao decidir me amar, ele me salva, né? Então, a doutrina calvinista, para mim, ela foi libertadora, né? E me coloca no meu devido lugar, né? Eu sou apenas um servo e ele é o Senhor sobre todas as coisas. Glória a Deus. Eu acredito que a doutrina calvinista, ela é libertadora. Só tem um perigo, né? Só para completar. E, infelizmente, alguns irmãos nossos, ao se encontrarem com a doutrina calvinista, eles acabam se tornando soberbos, né? Eles acabam olhar aqueles que rejeitam essa doutrina ou que ainda não conseguem compreender ela de uma forma mais ampla e mais clara, né? E também, alguns desses irmãos acabam, por se encontrar com essa doutrina, acabam parando de exercer outros princípios que são fundamentais na Bíblia. Tipo, a piedade, a compaixão, o amor ao próximo, o perdão, né? A misericórdia, né? Eles acabam se esquecendo desses princípios que também estão na Bíblia e que fazem parte do calvinismo, né? O conhecimento não pode anular o amor ao próximo. Não pode, né? A ortodoxia, ela tem que girar em torno de um relacionamento amoroso, de compaixão com o meu próximo, que vai exatamente comprovar que eu entendi de fato o verdadeiro evangelho. Então, o calvinismo, e eu louvo a Deus, né, por essa janela que tem sido aberta para essa doutrina tão maravilhosa que é as doutrinas da graça, né, meus irmãos? E ver hoje inúmeros pastores nossos, né? Eu sou acebiano há 17 anos, né? E quando eu cheguei na ICEB, na igreja onde eu comecei a me congregar, o pastor onde eu era membro, ele tinha uma relutância, né, com essa doutrina. E depois que ele foi descobrindo essa doutrina, ele foi incrível, gente, isso. Como foi melhorando o pastorado dele. Como ele se tornou um pastor, ele só pregava de forma temática. Depois ele começou a pregar de forma expositiva. Isso depois de 5 anos que eu me congregava lá.
E eu nunca tinha, de 5 anos sendo ovelha dele, eu nunca tinha visto ele pregando um livro inteiro. E aí, depois que ele teve esse encontro com a doutrina calvinista, ele começou a pregar de forma positiva e deixou a palavra de Deus falar no seu rebanho, não ele mais falar. Isso foi, para mim, foi tremendo, esse encontro com a doutrina calvinista. E eu louvo a Deus, né, por hoje, né, eu não sei, eu conheço, todos os pastores que eu conheço da denominação, todos têm essa bandeira calvinista e da pregação expositiva, na qual tem levado as nossas ovelhas a serem ovelhas mais maduras. Amém. Quer acrescentar alguma coisa, pastor Mário? É só falar que o calvinismo, ele, como o Tiago falou, é uma doutrina riquíssima. Não é só questão da eleição. Calvino era um homem de oração. Calvino foi o primeiro a enviar uma embarcação missionária para o Brasil. Logo no descobrimento, ele tinha uma paixão por missões, por evangelismo. Só para ter uma ideia, Calvino todo dia evangelizava uma pessoa em Genebra, todo dia. Tem uma ideia, Calvino, ele recebia os estrangeiros que vinham da França, os refugiados por causa do evangelho, e ele cuidava pessoalmente como pastor dessas pessoas. Na crise da peste negra, né, nós estamos numa época de pandemia, o Conselho de Genebra, da Igreja de Genebra, proibiu Calvino de ir fazer visita nos hospitais, porque eles não queriam que Calvino pegasse a peste negra, porque ele ia todos os dias, passar a manhã visitando as pessoas, levando palavra de conforto e até ajudando no tratamento. Calvino amava tanto o rebanho dele, amava tanto os eleitos, que ele foi escondido, mesmo proibido pelo Conselho de Genebra. Ou seja, o que o pastor Tiago está falando é algo verdadeiro. O calvinismo não é algo que vai tirar o meu amor, que vai tirar a minha fé, que tem que agredir o outro. A doutrina calvinista, ou a doutrina reformada, ela é expressada também no amor, na prática. A ortodoxia, ela é prática. O pastor Tiago foi perfeito na colocação dele. Tiago, eu não sei se tu te lembra que uma época o Voltemos ao Evangelho lançou umas imagens dizendo que quando alguém descobre o calvinismo ou a teologia reformada, é o período da jaula, né? Tem que ficar enjaulado, porque ele quer devorar todo mundo, né? Ele quer maltratar todo mundo. E a doutrina reformada, irmãos, a doutrina calvinista não é para isso. É para a glória de Deus, não é para maltratar as pessoas, não é para retaliar ninguém, é para mudar a nossa vida, porque é bíblico, é a palavra do Senhor, é evangelho. Amém. 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 Olha só, temos uma pergunta aqui para o eu pastor queria mandar, Mário. eu queria mandar aqui um abraço aqui a Mande, pastor. Mandar aqui um abraço para a irmã Maria Pinheiro, a sogra do pastor Tiago, está aqui online, aqui, ó, olhando a gente aqui. Meu irmão, um abraço. Eu estou bem aqui do seu ladinho, o seu genro está lá do outro lado com a sua filha, né? Mas a internet nos aproxima. Irmã Maria Pinheiro, um abraço. Verdade. Um abraço, minha sogra. Olha aí, Jesus. Esse pastor Tiago é uma benção, como diz o... Ei, pastor Mário, é para o senhor, meu irmão. Eu acho que o pastor Tiago vai levantar agora e vai pedir para tomar água só para ouvir de longe. Deixa eu pegar logo lá, meu copo logo. Olha, preste atenção na pergunta, pastor Mário. Hoje, com tudo que está acontecendo, Deus está em silêncio? Não. Gente, teve um herege aí, digno de fogueira. Pega mais leve, pastor, pega mais leve. Digno de fogueira, tá? Chamado Vitor Azevedo, tá bom? Eu nem sei se o Facebook vai me processar por causa disso depois, mas tudo bem. Que disse que Deus não está no controle. Tá? Irmãos, Deus não está silenciado. Lembra que Paulo fala quando ele está preso em Roma e ele escreve à igreja de Colossos e diz, olha, eu estou algemado, mas o evangelho não está algemado. Ou seja, as circunstâncias não calam a voz de Deus. As circunstâncias não mudam o propósito de Deus. Tudo que está acontecendo é para a glória de Deus.
conforme o seu querer e sobre a sua soberania. Então, Deus está falando, sim, como? Deus continua falando através da sua palavra. Antes de começarmos a live, eu estava conversando com o pastor Tiago, que as pessoas estão querendo dizer, olha, o Covid está ensinando isso, o Covid está ensinando aquilo, o Covid faz isso, o Covid faz aquilo. Não, irmãos. Deus continua falando através de quê? Da sua palavra. Agora, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa surdez voluntária, Deus está usando um vírus para continuar falando à sua igreja. Coisa que ele falava todo o tempo no púlpito. Quantas vezes, por exemplo, o pastor Tiago, o pastor Osmar, o pastor Armando, o pastor Fernando, de púlpito me disseram, olha, irmãos, nós precisamos nos congregar, precisamos fazer parte do corpo de Cristo, e isso entrou por um ouvido e saiu por outro. Foi necessário que Deus, então, usasse uma situação para nos disciplinar. E Deus usa situações para nos disciplinar. Não porque Ele quer ter raiva da gente, é porque Ele nos ama e nos quer trazer de volta para a sua palavra. Então, sim, Deus está falando, Deus continua falando através da sua palavra, só que a nossa rebeldia foi necessário levantar uma situação como essa para que Deus continuasse mostrando a sua verdade. Deus não está em silêncio. Amém. 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 Olha aí. Quer acrescentar alguma coisa aí, pastor Tiago? Só acrescentar que o Vitor Azevedo, ele é o campeão atualmente dos hereges e esse Oscar vai para... O troféu heresia vai para... Ah, meu amigo. Ficou por, acho que 1 ano e meio do agora o Vitor Azevedo é o campeão. É o melhor campeão. do mundo. Nesse quesito é o melhor do mundo. Agora, eu queria o melhor do mundo, isso mesmo. O Júnior tem uma pergunta aqui. Pregação temática ou expositiva? Pastor Tiago. Olha, eu acredito que todo pastor que pregou alguma vez de forma temática, ele precisa nesse momento se ajoelhar e pedir perdão para Deus. A pregação, ela precisa ser expositiva, gente. Ela precisa ser expositiva. A gente precisa, os pastores precisam subir no púlpito, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Sim. É isso que tem que ser. É assim que nós temos que fazer, gente. A pregação ela precisa ser expositiva. É a palavra de Deus que precisa ser falada. É a palavra de Deus, né? Nesse evangélico moderno que estamos vivendo hoje, né? O pregador ele fala muito coisas dele, experiência dele, né? Coisas que ele viveu. Aí coloca aquele tecladozinho lá no fundo, né? Para comover a multidão. E acaba que se gera muita convenção, mas convenções muito vazias, né? Sim. Quando vem a primeira tempestade, a primeira dificuldade, essa pessoa vai embora mesmo, né? Vai e tocar a vida dele do jeito que ele quer. Então, a pregação expositiva ela é muito trabalhosa, nem fale. Eu acho que o pastor Mário está aqui, que é a área dele, né? Essa. Pregar de forma expositiva dá muito trabalho, né? A gente, antes de terminar aqui, desse momento de isolamento, nós estávamos estudando 2 livros aqui na igreja, né? A igreja me desafiou há 3 anos atrás de ensinar para eles Apocalipse, e eu aceitei o desafio. E o outro livro que nós estamos estudando é o livro de Tiago. Então nós estamos estudando domingo de manhã Apocalipse, domingo à noite Tiago. Isso dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho. Requer muitas horas, muito livro de pesquisa, né? Ouvir outros pastores pregando. Então, pregar de forma expositiva dá muito trabalho. Então, o que eu percebo é que alguns pastores opinam para a pregação temática porque é mais fácil, é mais simples. Sim. Né? Tem vezes que no decorrer da semana ele se atrapalhou, né? A preencher o tempo dele com outras coisas que também eram importantes, mas não eram fundamentais. E acabou que não deu tempo de ele estudar um texto bíblico de forma mais profunda, então ele pega um texto ali temático, ele aplica de forma temática, né, vários textos, e ensina para o seu rebanho. Esse não é o ideal. Para mim, é pregação expositiva, né, na veia. Né, eu sou dos pastores raízes, né, de leva a Bíblia para o púlpito,
lê o texto, explica o texto e aplica o texto e deixa a própria palavra de Deus fazer o trabalho que não é nosso, né? Mas sim do Senhor, né? Pronto, Amém, glória amém. a Deus. Pastor, mais uma Mas o pastor pergunta. Mário pode completar essa pergunta, que é a área dele, né? Ele trabalha nessa Amém, área de pastor. pregação. Prossiga. Tiago, não, foi excelente, cara. É isso mesmo. Assim, eu não tenho nada que acrescentar porque a sua resposta foi direta e é isso mesmo, pregação expositiva, né? Então, o compromisso é expor a palavra. É excelente. Expor e aplicar o que a palavra está dizendo. Muito bom mesmo. Amém. Amém, amém. Uma pergunta aqui, pastor, vai para o senhor, pastor Mário. A pergunta é a seguinte: resumidamente, quais os pontos do calvinismo mais recente para o cristão? Mais recente para o cristão, na verdade, sim. O calvinismo, o que aconteceu? O calvinismo ele ficou definido pelos 5 pontos do calvinismo, que no caso da salvação, depravação total, chamado eficaz, depravação total, eleição incondicional, chamado eficaz, graça irresistível e perseverança dos santos. Então, muita gente conhece somente do calvinismo esses 5 pontos. Nós somos depravados, nós somos eleitos de maneira incondicional ou definida por Cristo, nós somos atraídos de maneira eficaz pela sua graça, né? Chamado e atraídos pela sua graça e preservados até o final por Cristo. Só que o calvinismo ele é muito mais amplo. O calvinismo não era somente uma visão de salvação. Calvino falou sobre oração, Calvino falou sobre missões, sobre evangelismo, sobre a igreja, sobre política, sobre economia. Então, o calvinismo, né, a doutrina de Calvino, os institutos ele escreveu até um livro, As Institutas da Religião Cristã. Trata de vários assuntos. Então, o calvinismo ele é algo muito amplo. Por isso que, talvez na ICEB, algumas pessoas ficam discutindo somente sobre a salvação. Mas tem muito mais do que se tratar no calvinismo. Tá? Muito mais a questão do culto, da economia, da educação, da política e assim por diante. Então, assim, não existe nenhum ponto recente. O que eu recomendo para vocês é que vocês possam estudar um pouco mais. E também, né, eu acho que eu não acredito, eu vejo que Calvino ele falou de todos os pontos da sociedade. Sim, economia, educação, vida ética em sociedade, né? A editora Cultura Cristã lançou vários livros, né, falando, né, Calvino e a economia, Calvino e a vida cristã. Então, Calvino ele foi usado por Deus de uma forma muito especial para orientar, né, a igreja em vários pontos da sociedade. Muito bom. Tá aqui, tá ali, tá cá. Pastor Mário. Uma pergunta para o senhor aqui. Qual a diferença entre obediência e legalismo? Muita diferença. Muita diferença. Deixa eu só dar um exemplo. Vocês estão olhando aí o Tiago de barba, né? Eu também tenho barba. E ela estava até maior, eu tirei um pouquinho por causa do Covid, né? Mas, algum tempo atrás, no seio da igreja evangélica, usar barba era pecado. Né? Era tido como algo que ofendia a fé cristã. Mas, onde que está isso na Bíblia? Onde que está que um pastor ou um crente não pode usar barba? Não existe isso. Por quê? Foi uma criação do homem. O legalismo é quando o homem tenta criar uma regra e dar sobre esta regra uma roupa bíblica ou de religião, ou de piedade. Olha, eu acho que o pastor Tiago, o pastor Mário não são pastores tão crentes porque eles têm barba e na Bíblia diz que a pessoa não deve ter barba. Tá, qual versículo? Não, mas é porque eu acho que
eles se tornam menos piedosos por causa da barba. Por que nós nos tornamos menos piedosos por causa da barba? Ou seja, isso é o legalismo. O legalismo é uma interpretação forçada da Bíblia ou da fé cristã para criar regras que não existem nas Escrituras. Foi isso que Jesus combateu com os fariseus. Por quê? Os fariseus pensavam conhecer a palavra de Deus, mas eles não conheciam. Na verdade, eles estavam sendo legalistas ao ponto de criar regras, doutrinas de homens, preceitos de homens que não estavam nas Escrituras. Quer ver um outro exemplo? Cristão não pode jogar bola, porque a bola é o ovo do diabo. Bom, aonde que está na Escritura que diz que nós não podemos jogar um futebol, jogar uma bola? Né? Não tem, não existe isso. Não existe isso na palavra de Deus. Mas as pessoas criam essas regras para dizer, bom, não pode jogar bola. Agora, o que é obediência? Obediência é quando eu volto o meu olhar para as Sagradas Escrituras e sou fiel a ela. Exemplo, se eu vou jogar bola e xingo alguém, eu não estou sendo obediente à palavra de Deus. Entendem? O problema não está no futebol. O problema está no meu coração, onde eu não consigo ser controlado na minha personalidade ao ponto de xingar ou agredir alguém. Mas se eu for um crente obediente, eu vou jogar bola, vou me divertir, não vou brigar com ninguém, não vou xingar ninguém, porque eu estou obedecendo o preceito bíblico de amar uns aos outros. Obediência está vinculado à palavra de Deus, ou seja, fazer aquilo que a Bíblia de fato ordena dentro dos seus princípios. Então há uma diferença muito clara entre legalismo, que são coisas criadas pelo homem, e obediência, que é a nossa ação diante da palavra de Deus. Amém. Olha aí. Amém. Pastor Tiago, quer acrescentar alguma coisa? Não, o amém? É o amém, né? Amém, é o amém no final, porque o Mário sempre esquece do amém no final. Amém. Meu amigo. Pastor Tiago, vou pegar uma água ou um café aqui. Júnior. Então pegue lá. Pastor. Traz para nós também. Manda aí. iFood. A pergunta é a seguinte, pastor Tiago. Nos dias de hoje, tá? Alguns cristãos em pânico, medo, desespero, nos dias de hoje, qual o perigo para a fé? Olha, o medo e o pânico, eles são sentimentos muito perigosos para a fé. Muito perigosos. O medo e o pânico, eles podem levar o indivíduo a acreditar naquilo que o Vitor Azevedo falou. Né? Que Deus não está no controle dessa situação. O medo e o pânico faz. O medo e o pânico pode levar o crente a achar que essa situação, Deus foi pego de surpresa nessa situação, Deus não está com controle dessa situação. Essa situação aí é o homem que tem que resolver, quando vier uma vacina, né, quando vier o antídoto para esse Covid. Então, o medo e o pânico, eles são sentimentos que devem ser tratados no nosso coração, bicamente, porque senão nós podemos, né, o crente, né, pode ser levado para a apostasia, a negação da fé e a incredulidade, vai embora. Então, eu acredito que o medo, né, eles são sentimentos que todo ser humano vai ter, mas nós temos que ter muito cuidado para não fazer com que esse medo, esse pânico, leve ao meu coração a duvidar no controle de Deus e nas promessas que Deus tem para a minha vida. Né? O que eu percebo muito, gente, é o seguinte: tem muitos irmãos, né, pensando, né, nas suas cabeças, né, que não tem que pegar, né, não pode pegar esse Covid e tal. Mas, meus irmãos, o que é impressionante é a gente não ter pegado. Isso. Porque eu mereço pegar isso. Eu mereço coisa pior. Eu mereço coisa muito pior.
né? E o fato de Deus estar me libertando, me livrando disso, isso é uma ação, né, graciosa e soberana de Deus, assim, sem medidas, né? E Deus está livrando a sua igreja, livrando o seu povo, e não ter danos ainda piores, de acordo com, né, eu já vou vou entrar na política aí, né? De acordo com a corrupção e com o associamento da saúde pública, e não ter uma tragédia ainda pior, de proporções assim, né, terríveis. Isso é graça de Deus, isso é bondade de Deus. Então é nisso que o crente precisa se apegar. Ele não pode deixar o medo e o pânico levar o seu coração a pensar qualquer coisa e também pensar que Deus não está no controle. Deus está no controle dessa situação, sim, e vai sarar a terra quando Ele quiser sarar. Se Ele não quiser sarar, ele é Deus e vai conduzir a sua igreja para o gozo eterno e vai ser muito melhor do que Ele sarar a terra. Muito melhor. Então, eu acredito que os crentes não podem se deixar levar por esse medo e por esse pânico. Eles têm que voltar para a Bíblia e falar, que nem Jeremias falou, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é que um dia isso não vai mais existir. O que me dá esperança é que um dia eu vou estar ao lado do meu Senhor, né, gozando da sua presença e daquilo que Ele tem preparado para a sua igreja. É isso que nós devemos firmar nosso coração. Lembrando que está em Abacuque, né? Mesmo que falte tudo, mesmo que Deus use o mal para nos disciplinar, que é o que está em Abacuque, né? Deus utiliza o mal para disciplinar a nação de Judá. Abacuque não compreende porque que Deus estava levantando os babilônios, uma nação perversa, ímpia, né? Intolerante, para punir a nação de Judá. Mas Abacuque no capítulo 3 diz, olha, mesmo que me falte tudo, eu me alegrarei no Senhor. Então, irmãos, eu creio que esse é o nosso momento agora de provar o quanto nós amamos nosso Senhor e estamos firmes na sua palavra. Porque pode faltar o dinheiro do pão, pode nos faltar a saúde por causa do Covid, pode nos faltar a estabilidade política no Brasil, mas nós iremos nos alegrar no Senhor, o Deus da nossa salvação. Amém. É isso mesmo. Amém. 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 Olha, o Jazias estava agoniado aqui esperando essas respostas, meu amigo. Muito bom, muito boa a abordagem dessa pergunta no momento que a gente está vivendo agora. Então, foi muito boa mesmo essa pergunta e excelente foi a resposta também, claro, né? E a gente tem uma pergunta aqui. Agradecer o pastor João Duarte, pastor de Breves, que está online também. Pastor João Duarte. Esse aí que é o bispo, pastor Mário. Esse é o bispo, esse aí é a autoridade, rapaz. Esse aí, ó. Nos calemos diante dessa autoridade agora, Thiago. Verdade. Meu amigo, o negócio ficou pesado agora a live, meu irmão. Esses três juntos aí, o Mário, o Thiago e o João Duarte, meu amigo. Já pensou, Jazias? E o Osmar, o pastor Osmar. Uma pergunta aqui para o pastor Thiago. Posso eu estar pagando pelos erros dos meus pais ou dos meus antepassados? A ideia da maldição hereditária, né? Eu não creio nessa doutrina, né? Criada aí pela doutrina, pelo movimento, pela teologia da prosperidade, né? A teologia da prosperidade já trouxe pensamentos terríveis, né, para dentro da igreja. Eu acredito que há consequências de pecados, né? E tem um livro do Russell Shedd, que ele fala da teologia da comunidade, né? Ele vai abordar lá que a sociedade inteira ela está interligada. E o pecado, eu nunca vou sofrer a consequência do meu pecado sozinho. Sempre outras pessoas vão sofrer junto comigo, né? Exemplo, se uma família crente, né, cria ali seus filhos dentro da igreja, na Bíblia, mas num dado momento um dos filhos se desvia
e começa a usar drogas, né, se torna um viciado. Embora aquele jovem ele vai trazer consequências para si terríveis, né, destruir a vida dele no futuro e tudo, mas automaticamente ele está levando toda a família dele a sofrer as consequências junto com ele, né? Não é só ele que vai sofrer, toda a família dele, os familiares, né, a igreja também vai sofrer pela essa decisão pecaminosa dele. Então, eu acredito nisso, né, que se eu tomar uma decisão errada hoje, né, a minha esposa vai sofrer, as minhas filhas vão sofrer e pode trazer consequências, né, que eu nem imagino para a vida delas. Um exemplo que nós temos da Bíblia é Davi, né? Ele está lá, segundo Samuel diz que ele está lá no palácio dele. O texto diz que quando era costume dos reis ir à guerra, Davi decide ficar no palácio. Ele está lá andando pelo palácio, ele vê Betseba tomando banho e diz: olha, eu posso ter essa mulher para mim. Chama ela, dorme com ela, engravida ela. Ele mata o esposo dela, Urias, e Natan vem confrontar ele. E Natan diz: olha, Deus vai te perdoar, mas a espada nunca sairá da tua casa. E aí você percebe as consequências do pecado de Davi sendo manifestada dentro da casa dele, né? O seu filho Amon dorme com a sua meia-irmã Tamar. Absalão fica brabo, mata o seu meio-irmão, mata o seu irmão, depois dá um golpe de estado no seu pai. Então, tudo isso nós vamos perceber que foi a consequência do pecado de Davi lá com Betseba, onde ele deveria estar em guerra e ele decide ficar num palácio e adulterar com Betseba. Então, eu acredito que outras pessoas vão sofrer os danos do meu pecado. Outras pessoas, né? Nós temos isso na doutrina do pecado imputado, né? Ou do isso, pecado herdado. Adão e Eva pecou lá no Éden. E por que eu sofro? É exatamente por causa dessa ligação da comunidade, de um modo geral. É como se eu estivesse lá no Éden, pecando junto com Adão, e sofrendo também a mesma consequência de Adão. A consequência do pecado que Adão cometeu veio para cima da minha vida. E se eu cometo um pecado, outras pessoas que estão ao meu lado também vão sofrer os mesmos, vão sofrer também junto comigo. O presidente nacional de jovens chegou na área, viu? Rapaz, agora eu vou me calar. Rapaz, o João Duarte, o pastor Osmar, o presidente Marinaldo, o negócio agora pesou, moço. Agora vai sentar. Assistindo. Como diz o pastor Amós, a palha vai voar agora, meu amigo. Marinaldo, tem a oportunidade aí, Marinaldo, de falar com os jovens aí que estão online. E daqui a pouco os jovens que nós estão assistindo online agora ao vivo, daqui a pouco pode estar assistindo, depois que vai ficar disponível aí o vídeo. E quem quiser ver depois. E quem estiver online aí já pode chamar o pessoal aí que o Marinaldo vai dar uma palavrinha agora. Marinaldo. Travou aí o vídeo dele? Travou, rapaz. Será que é o pecado? Será que é o pecado? Rapaz, eles saíram. Poxa, rapaz. Rapaz, ele não orou antes de entrar na live. Provavelmente. Ele entrou. Pastor Thiago. Sabe o que foi que aconteceu, Jazia? Giliardi. Fala, pastor. Ele entrou de sandálias, ele não tirou a sandália ao entrar na live. Verdade, olha, tá aí. Então tá aí a explicação. O local aqui é santo. Voltou, tá voltando ele aí. Tá voltando, bora esperar o negócio que foi o Marinaldo que chegou, rapaz. Tava santo mesmo Voltou. Bora ver. Mas volta aqui assim, não. Poxa, meu amigo. E Marinaldo, tira a sandália para depois tu entrar, que o pastor Thiago tá falando. Tira a sandália, que o pecado é teu. Eu acho que o pecado é dele mesmo, que ele tava ali na outra live, caiu 2 vezes. Pois é. Tá vendo?
Tu quer entrar num ambiente desse santo com sandália nos pés? Tira a sandália, meu filho. Tá chovendo aí em São Luís, né? Rapaz, eu tava na outra live ali, cara. Caiu 2 vezes, nas 2 vezes que eu fui falar, a bicha caiu. Não sei, deve Deus querendo livrar o povo. Tá pesado, hein, meu irmão? Josias, cara. Certeza. Conta pro Jazias aí. Pera aí, Mas, que o Jazias vai quero aparecer parabenizar aí. aí a região pela iniciativa. Graças a Deus. A gente... Parabenizar a região aí pela iniciativa, cara. É muito bom. Uma iniciativa muito boa. Incentiva demais os jovens a estudarem. E isso é muito bacana porque a gente vê que os nossos pastores, eles são referência. E a gente tem feito isso com o DNJ também, feito as lives nas segundas-feiras. E isso é muito bom. Então, meu abraço aí para todo mundo aí da Equatorial, uma região que eu amo bastante, uma região de pessoa muito bacana. Quero ter a oportunidade de voltar de novo, fazer uma viagem maravilhosa de breves para Oeiras, num barco. Não, Oeiras é fora de série, né? Oeiras é outro mundo em Oeiras. E comer muito açaí. Muito açaí. Viagem boa, não foi, Marinaldo? Viagem boa aquela, não foi, Marinaldo? Aquela viagem foi boa. Viu, presidente Marinaldo? A gente agradece realmente as orações, né, do nosso querido irmão em prol de todas as regiões, né, do Brasil, que tem o departamento de jovens, os DLJs também, e orando para que Deus faça esse trabalho no coração dos jovens para que estejam mais próximos de Deus, mais próximos da palavra, né? Então temos 2 jovens aqui conduzindo essa mesa redonda e a gente está aqui acompanhando atentamente o desenrolar da mesa redonda. Então a gente agradece todo mundo aí. Deus abençoe a todos. Pastor Mário e pastor Tiago, estou aqui só de olho. E é isso aí. Marinaldo, meu grande amigo, rapaz. Tá ouvindo aí? Eu tô ouvindo. Ah, tá. Rapaz, o pastor Mário calou. Não sei o que foi que aconteceu. Foi a presença do Marinaldo que intimidou ele. Tá que ouvindo o Marinaldo aqui falando. Olha aí. Eu tava sozinho falando um monte de heresia, o ouvido ali entrei. Bate o negócio ali com o meu grau. Acabou com... Olha, a gente está quase chegando ao final e a gente tem uma última pergunta aqui. E quem vai descascar esse abacaxi é o Marinaldo. Tá ouvindo aí, Marinaldo? Não, eu tô só ouvindo. E é só ouvindo mesmo. Ah, tu correu, é? Do pastor Mário, é porque tu tá no lado do pastor Mário aí, a pergunta é pastor Mário, então, já que tu tá ouvindo, né? Então a pergunta é o seguinte, pastor Mário. Fale. Por que crer na Bíblia se existe tantos outros livros sagrados? Bom, na verdade não existe tantos outros livros sagrados. Só existe um livro sagrado que é a Bíblia. Quem atribui a ideia de sagrado aos outros livros são os seguidores de suas religiões. Ok? Mas a Bíblia é o único livro que diz que ela é a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus. Então, a base de que nós seguimos a Bíblia, e não o Alcorão, ou os Vedas do budismo e de outras religiões, é porque a Bíblia é o único livro que diz claramente que Deus falou, que Deus inspirou os seus autores. E essa inspiração era de toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. Imagine o seguinte, nós temos 2 testamentos, o Antigo e o Novo. A separação dos testamentos é mais de 500 anos, que foi o período intertestamentário. Foi escrito por mais ou menos 40 homens diferentes, em épocas diferentes, com línguas diferentes e com tratados diferentes. Qual é a surpresa? A Bíblia não se contradiz. A Bíblia conta a mais bela história da humanidade, a história da redenção, do amor de Deus pela sua criação, pelo homem decaído. E é interessante que a Bíblia não se contradiz. Se você for pegar
outros escritos que se dizem sagrados, você pode encontrar contradições e não há afirmações claras de que é palavra de Deus. A Bíblia, declaradamente, ela advoga isso para si, que ela é a palavra dada por Deus para o seu povo. Amém. Pastor Tiago, o senhor quer fazer alguma observação aí? Ou tá bom? Faltou o amém no final? Amém, o que o Mário falou é muito importante, né? Que quem atribui a outros livros sagrados é os seguidores dessas pessoas, né? Tu pega, eu vou agora cutucar um pouquinho a ferida de algumas pessoas. Tu pega o movimento adventista, né? Que seguem os livros e as profecias da Ellen White, né? E coloca as profecias, né, as ordenanças da Ellen White no mesmo nível, até acima da Bíblia, né? Então eles dizem que a Ellen White ela é uma profeta e que aquilo que ela diz tem que ser aceito com a mesma conformidade do que os profetas da Bíblia falaram também acerca de Deus e também falaram aquilo que Deus queria falar com o povo. Então, quem atribui que aquilo que ela disse é sagrado são seus seguidores, né? E é exatamente isso mesmo. Temos um livro sagrado e o nome desse livro se chama Bíblia, a Bíblia Sagrada, né? E também, só para ressaltar, os adventistas não são os nossos irmãos, tá? Nem primos, nem nada, tá? Nem primos distantes, eles não são. Nem primos distantes. Eles são um grupo herético, tá? Uma heresia, tá? Uma seita e que precisam de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, pastores. Eu quero fazer alguns agradecimentos aqui dessa live, nessa noite. Primeiramente agradecer a Deus por ter nos proporcionado este momento, por estarmos aqui distantes, mas em comunhão. Agradecer também a diretoria regional de jovens, na pessoa do irmão Joabe. Agradecer também a todos os DLJs que estão assistindo, aos pastores e às igrejas. Tem algumas pessoas em especial, eu marquei algumas aqui. O pastor Osmar Santos, pastor Osmar Santos, o irmão Miguel que está assistindo, o pastor Miguel que está assistindo. Agora, algumas pessoas que também compartilharam a nossa live, que comentaram, que interagiram com isso. A irmã Franci, a Lorena, que está lá em Fortaleza, está distante, o irmão Djalma e toda a sua família, a irmã Lúcia, o William, o pastor Vocelê, a irmã Terezinha, a Gisele, a Azaf. Agradecer também aqui ao nosso técnico aqui de TI, o Emerson, por ter se disponibilizado a fazer isso. Deu trabalho, bastante trabalho, mas ele tem feito esse papel, tem desempenhado esse papel com grande responsabilidade e louvando ao nome do Senhor através do seu ministério. Ao Armando Júnior, a Eduarda Leidiele, Vanderlei Duarte, Fernando Coutinho, Cauê Cardoso, Paulinho Magno, Ellen Nascimento. Eva Gaião e aos demais irmãos que estavam presentes, nós queremos agradecer a todos vocês e ao irmão Azaf também que está lá na sua casa agora. E é isso, irmãos, nós queremos agradecer a todos por estar junto conosco aqui, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor, tirando algumas dúvidas nesse momento de pandemia que é tão difícil para algumas pessoas e levando mais do nosso Senhor à casa de todas as pessoas. O Giliard vai fazer alguns agradecimentos também. Obrigado, pastor Mário, por aceitar o convite, né? Tirar um pouco do seu momento para estar compartilhando do conhecimento que o senhor tem e muito sobre a palavra de Deus e tirando várias dúvidas que alguns jovens também da nossa região têm. E o pastor Tiago, né? Meu grande amigo pastor Tiago Linhares. Até hoje eu tenho o dedo mágico lá que o pastor Mário me deu, cara. Tenho guardado. O primeiro eixo que ele veio lá de Frotas e Frotas. Olha aí, rapaz. Dedo mágico. Pastor Tiago, muito obrigado. Maranhão, Eu que agradeço. O senhor lembra dessa música, né, pastor Mário? E pastor Nossa Tiago, rede, né? muito obrigado
por aceitar esse convite de imediato quando eu convidei o senhor em nome da Diretoria Regional de Jovens. E eu peço muito a Deus que Ele edifique cada dia mais a vida de vocês e esteja abençoando grandiosamente a sua vida e a vida dos seus familiares também, claro. E a vida dos seus ministérios. E para encerrar essa live, eu peço que o pastor Mário faça uma oração. Agradecer ao Jazias também aqui. Pastor Osmar. Tá. Gente, eu incentivo que continue este trabalho, que é muito importante para o crescimento espiritual dos jovens. O pastor Osmar Oliveira, presidente regional. Tem uma pergunta, a última pergunta aí do João Duarte aí, do pastor João Duarte. Ah, é? Cadê? Ele botou aí. O Adão tinha um umbigo? Pastor Mário. Rapaz, o mestre agora pegou a gente, o mestre aí. Gente, olha, para mim é um privilégio estar com vocês, tá bom? Compartilhar isso muito com o Thiago, um grande pastor, uma pessoa que temos conhecido, se aproximado bastante, com o Gilead aí também, o Jazias, a região. Pastor Osmar, um grande abraço. E a sua palavra é correta, de incentivo aos nossos jovens. Trabalho muito bem feito aí. Também quero dar uma saudação para os nossos pastores. Pastor João Duarte, estivemos juntos agora em janeiro. Compartilhamos ali uma semana no CBA. Pastor Fernando Coutinho, pessoas próximas. O pastor João Duarte também é um homem de muito conhecimento, que também tem muito a contribuir aí com a região. Tá bom? Um teólogo também, pastor teólogo, assim como o Tiago. Tá? A região está bem servida, graças a Deus, desses pastores que buscam a teologia bíblica, a teologia reformada, são asserianos, o Armando, o Fernando Coutinho, o pastor Osmar. Então, Deus seja louvado pela região, por cada pastor e por esse trabalho de buscar o ensino bíblico. Então, nós temos a nos alegrar com isso. Isso é motivo de alegria. Tá bom? Alguma coisa? Então vamos orar, né? Bora orar. Só continuar reforçando aí, né, a região que continue fazendo esse trabalho. E participem lá do sorteio do DNJ, né, dos livros. Tem muito livro bom lá, e só lá no Instagram e participa lá. Beleza? Abraço para todo mundo aí. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, que é a tua revelação, a tua verdade, e é o nosso livro que nos conduz nesse mundo. Eu quero te agradecer pela vida desses jovens da região equatorial, pela vida dos pastores, das igrejas, que tanto têm buscado o Senhor na sua palavra, querendo ter na graça e conhecimento de Cristo Jesus. Ó Pai, abençoa a diretoria de Jó, abençoa a pastor Osmar enquanto presidente, cada jovem da região, que todos estejam debaixo da tua boa e poderosa mão. Também que nos fortaleça nesse momento de crise, que eles estejam depositando a esperança no Senhor. Ó Pai, nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. E mandar também um abraço para o Miguel. Eu estou vendo que ele estava aqui acompanhando juntamente com a irmã Débora. Meus irmãos, um grande abraço para vocês também. Saudade de vocês, Miguel e Débora. Grande Miguel, meu amigo Miguel. Grande abraço, meu amigo. Então chegamos ao final de mais uma live. E na próximo sábado? Então a gente vai falar com o Joab, se ele der o aval de novo, a gente faz outra live aí e vai convidar um pastor da região também aqui de novo para estar contribuindo com a sua palavra. Palavra de Deus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, pastores. Até a próxima. Um abraço. Tiagão, prazer. Valeu, mano. Mário, um abraço. Marinaldo, um abraço. Um abraço, Marinaldo. Se quiser vir aqui em janeiro, no Promifé, tá abertas as portas. Olha aí. Passagem. Vai pagar passagem de todo mundo, Josias. E Josias, tá muito elegante nesse sofá aí, Josias. Todo mundo viu o pé do Josias. Todo mundo viu o pé do Josias. Todo mundo, eu só vi só o pé dele. Eu só vi o pé. Josias também é um grande parceiro. Josias, um abraço, mano. Viu? O Josias é o diretor. Sempre bom estar com você. O Josias é o diretor, é verdade. É ele que é o patrocinador do programa, né? Ele que bota o dinheiro no negócio. Cadê? Só banana pra comer aqui.
Só banana no lanche, meu amigo. Banana com café, vê se pode. Nada combina. Tá ok, pastor? Pastores, muito obrigado. Tchau, meu irmão. Tchau, Um abraço. Até mais, gente. Tchau, valeu. Deus abençoe.